Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomíris da Costa Gomes Filho. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Geomíris Gomes. Presença registrada. Vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Pauta. Minha amiga, um café para mim. Pauta para a sessão ordinária do dia 15 de abril de 2014, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 26 de dezembro. 26 de dezembro de 2013, às 10 horas. Ata da sessão extraordinária do dia 26 de dezembro de 2013, às 16 horas. Ata da sessão extraordinária do dia 30 de dezembro, às 10 horas. E ata da sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2014, às 10 horas. Projeto de lei de número 10 de 2014, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre dar nova redação aos artigos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e acrescenta os artigos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, na lei de número 220, de 4 de outubro de 2000 e da outras providências. Projeto de lei de número 11 de 2014, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e da outras providências. Indicação de número 27 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a reforma geral no banheiro público da Praça Santos Dumont, bem como uniformes, luvas e botas adequadas para os funcionários que ali trabalham. Indicação de número 28 de 2014, promovente o vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a construção de casas populares no bairro de Baía Formosa. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura do memorando do gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira. Memorando de número 14 do gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, referente à justificativa de ausência em sessão ordinária. Venho por meio deste informar que o vereador Uriel da Costa Pereira não estará na sessão do dia 15 de abril de 2014, pois o mesmo já estava com o compromisso agendado. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com a vossa colaboração nesse sentido, agradeço. Isabela Mendonça, assistente. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Em discussões as atas das sessões ordinárias do dia 26 de dezembro
de 2013 e do dia 26 de dezembro de 2013 e do dia 30 de dezembro das atas das sessões ordinárias e do dia 4 de fevereiro de 2014. Em votação, as atas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 10 de 2014, promovente, senhor prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem de número 8 de 2014, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre da nova redação aos artigos da Lei 220 de 2000 e da outras providências. Desta forma, solicito a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar Vossa Excelência, se diga nos pare, minha demonstração de apreço e consideração. André Granado, prefeito. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os, sirvo-me desta mensagem para submeter à elevada apreciação desta Casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a nova redação à Lei 220 de 2000, que criou o Conselho Tutelar no âmbito do município de Armação dos Búzios e da outras providências. Considerando a necessidade de atualizar e adequar a legislação que criou o Conselho Tutelar, órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes no município de Armação dos Búzios, é que apresenta a Vossa Excelência o citado projeto. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo de que esta Casa entenderá a importância da efetivação desta lei, aproveito o ensejo para renovar a protesta de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Projeto de lei que dispõe sobre da nova redação aos artigos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 32, 33, 34, 35 e acrescenta os artigos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 da Lei 220 de 2000 e da outras providências. Artigo 1º. O Conselho Tutelar, criado pela Lei 220 de 2000, é órgão permanente e autônomo, tanto em matéria técnica quanto da sua competência, não jurisdicional e encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes no município de Armação dos Búzios, nos termos da Lei 8.069, da Lei Federal 8.069 de 90. Parágrafo único. Haverá somente um Conselho Tutelar para abranger toda a área territorial do município de Armação dos Búzios. Artigo 2º. São finalidades específicas do Conselho Tutelar. 1. Zelar pela efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes de acordo com as leis federais, estaduais e municipais. 2. Efetuar o atendimento direto de crianças e adolescentes nos casos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Subsidiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, no estabelecimento das necessidades e das demandas locais a respeito das políticas sociais básicas do município, identificando a ausência ou oferta irregular dos serviços públicos fundamentais ao bem-estar da criança e do adolescente. 4. Colaborar com o CMDCA na elaboração do Plano Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente, com a indicação de políticas sociais básicas de prestação e de proteção
especial. Artigo 3º. São atribuições do Conselho Tutelar, conforme o disposto no artigo 136 do ECA. 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1º a 9º do ECA. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1º ao 7º do ECA. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a linha A, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. A linha B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4º. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária entre as previstas no artigo 101 para o adolescente ao ato infracional. 8. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Parágrafo 1º. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Parágrafo 2º. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, sendo tais decisões tomadas por seu colegiado conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 3º. As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados mediante documento escrito no prazo máximo de 48 horas, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio na sede do Conselho. Parágrafo 4º. É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito aos registros do Conselho Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros. Parágrafo 5º. Os demais interessados ou procuradores legalmente constituídos terão acesso às atas das sessões deliberativas e registros do Conselho Tutelar que lhes digam respeito, desde que autorizados pelos juízes da Vara da Infância e Juventude da comarca, e ressalvadas as informações que coloquem em risco a imagem e a integridade física ou psíquica da criança ou adolescente. Parágrafo 6º. Para os efeitos desse artigo, serão considerados interessados os pais ou responsável legal da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das medidas aplicadas e nas requisições dos serviços efetuados. Artigo 4º. Nos termos do artigo 98 do ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na legislação vigente acerca dos direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados. Inciso 1º. Por ação ou omissão da sociedade ou Estado. Inciso 2º. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Inciso 3º. Em razão de sua conduta. Parágrafo único. Aplica-se também a este artigo os casos de suspeita de negligência ou violência física ou psicológica. Artigo 5º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização de informações relativas às demandas e deficiências na estrutura de atendimento à população
da criança e adolescente, tendo como base o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, ou sistema equivalente. Parágrafo 1º. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que vou me ausentar, como já havia falado com Vossa Excelência. Só Ok. para comunicar. Muito Ok. obrigado. Parágrafo 1º. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Gostaria de registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. O Conselho Tutelar encaminhará relatório trimestral ao CMDCA, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e da Juventude de sua comarca, contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de suas atribuições. Parágrafo 2º. Cabe aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento da criança e adolescente, com atuação no município, auxiliar o Conselho Tutelar na coleta de dados e no encaminhamento das informações. Parágrafo 3º. Cabe ao CMDCA a definição do plano de implantação do CIPIA para o Conselho Tutelar. Artigo 6º. Os encaminhamentos para as instituições de acolhimento institucional determinados pelo Conselho Tutelar ou aqueles que tenham conhecimento submeter-se-ão às seguintes regras. Inciso 1º. Ocorrerão apenas quando esgotados os meios da entrega da criança ou do adolescente aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Segundo, serão comunicados ao juízo territorialmente competente no prazo de 24 horas. Terceiro, é vedado o encaminhamento para acolhimento institucional de criança ou adolescente oriundo de outros municípios, sem prévia e expressa autorização da autoridade judiciária da comarca. Artigo 7º. O Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios será composto por 5 membros, com mandato eletivo de 4 anos, permitida apenas uma recondução. Parágrafo 1º. Para cada conselheiro tutelar eleito, haverá um suplente, conforme a classificação obtida na votação, os quais não perceberão qualquer remuneração decorrente de sua qualidade de suplente. Parágrafo 2º. A convocação dos suplentes será realizada pelo CMDSA para o exercício de mandato em caso de afastamento ou vacância do titular. Artigo 8º. O Conselho Tutelar funcionará na sua sede de segunda a sexta, no horário de 8 horas da manhã às 17 horas, permanecendo em regime de plantão no horário compreendido entre as 18 horas até de um dia até 8 horas da manhã do dia seguinte e aos sábados, domingos e feriados, por acionamento, e os telefones dos plantões deverão ser amplamente divulgados. Parágrafo único. Por se tratar de órgão garantidor dos direitos infantos juvenis a prestar serviços de relevância pública, o Conselho Tutelar permanecerá em funcionamento no horário previsto no caput deste artigo, nos dias que o chefe do Poder Executivo decretar ponto facultativo. Artigo 9º. Cada conselheiro tutelar cumprirá obrigatoriamente jornada semanal de 48 horas, com necessidade de cumpri-las de 8 horas às 17 horas diárias, sem prejuízo do cumprimento da jornada semanal estabelecida e dos plantões noturnos dos feriados e fins de semana. Parágrafo 1º. A divulgação da escala de serviço será disponibilizada nas instituições relacionadas ao atendimento à criança e ao adolescente, sendo cientificados ainda o juízo do direito e a promotoria da justiça, com a competência e atribuição, respectivamente, para a área da infância e adolescência. Parágrafo 2º. Haverá controle de frequência em livro próprio, que ficará sob a guarda do responsável pelos serviços administrativos. Terceiro, os atrasos, faltas ocorridas no mês serão comunicados ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria ao qual o Conselho Tutelar estiver vinculado, até o primeiro dia útil do mês subsequente, para que esta proceda os descontos na folha de pagamento. Parágrafo 4º. Os atrasos serão somados e, ao atingir 8 horas, será deduzido um dia de trabalho de sua remuneração mensal. Parágrafo 5º. Compete ao município promover o Conselho Tutelar das condições necessárias para o seu perfeito funcionamento. Artigo 10º. A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e acolhimento digno ao público, contendo no mínimo, inciso 1º, placa indicativa da sede. 2. Sala reservada para atendimento e recepção ao público. 3. Sala reservada para atendimento dos casos. 4. Sala reservada para os serviços administrativos. E 5.
Sala reservada para os conselheiros tutelares. Parágrafo único. O número de cada sala deverá atender à demanda, de modo a possibilitar o atendimento simultâneos, evitando prejuízo à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos. Artigo 11. Os conselheiros tutelares darão seus atendimentos caso a caso e distribuirão as atividades entre si segundo normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. O regimento interno do Conselho Tutelar será elaborado por seus membros, nos limites desta lei, e encaminhado ao CMDCA para referendo no prazo de 60 dias após a posse dos conselheiros titulares. Parágrafo 2º. No início de cada exercício de coordenação, serão estabelecidos os plantões de finais de semanas e feriados que serão divulgados no órgão de publicação oficial do município, com antecedência mínima de 30 dias, constando o nome dos responsáveis pelos plantões em cada trimestre. Artigo 12. O Conselho Tutelar será administrado por seu colegiado, devendo toda a documentação a ser emitida em nome do órgão ser devidamente assinada por, pelo menos, 3 dos seus membros. Artigo 13. O Conselho Tutelar manterá uma secretaria-geral destinada a dar o suporte necessário ao seu funcionamento, devendo tal cargo ser ocupado por servidor do quadro efetivo da municipalidade. Artigo 14º. Caberá ao órgão administrativo responsável pela manutenção do Conselho a possibilidade orçamentária de cobertura dos custos de cursos de capacitação e qualificação ao exercício de suas atividades. Artigo 15º. O Conselho Tutelar disporá de uma reserva financeira para cobrir despesas de urgência em moeda corrente no valor de um salário mínimo, sob a responsabilidade do coordenador do Conselho, que prestará contas mensalmente com as devidas comprovações fiscais. Parágrafo 1º. Entende-se como despesas de urgência. Inciso 1º. Gastos com viagem e deslocamento necessário em função da ordem ou determinação judicial. 2º. Gastos com viagens e deslocamentos de urgência necessária em razão de exercício da função envolvendo transporte de criança e adolescente. Parágrafo 2º. A reserva financeira prevista no caput obedecerá no que couber a Lei 69 de 98. Artigo 16. Cabe ao chefe do Poder Executivo fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização de informações relativas às demandas e deficiências nas estrutura e atendimento à população. Artigo 17. Constará na Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, à remuneração e à formação continuada dos conselheiros titulares. Artigo 18. Os conselheiros titulares farão jus aos mesmos direitos sociais e à gratificação natalinas aplicada ao servidor público, sem, contudo, configurar qualquer vínculo de natureza trabalhista com o município. Artigo 19. O mandato do conselheiro tutelar será de 4 anos, permitindo-se uma única recondução sucessiva e ser-lhe-ão assegurado os seguintes direitos. 1. Cobertura previdenciária através do regime geral da Previdência Social. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescida de 1/3 no valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade de 180 dias corridos para as conselheiras titulares, a contar da data do nascimento de seu filho, filha. 4. Licença paternidade de 5 dias úteis para os conselheiros titulares, a contar da data do nascimento de seu filho, filha. 5. Gratificação natalina. 6. Diária de viagens, sempre que se ausentar do município por mais de 24 horas e pernoitar em município a mais de 100 km de distância da sede do município. 7. Licença médica de até 15 dias. Artigo 20. Decorrido o prazo de 1 ano de exercício de suas funções, os conselheiros titulares perceberão o terço constitucional de férias receberão o terço constitucional de férias e deverão organizar-se entre seus pares a fim de gozá-las em 2 períodos semestrais de 15 dias, alternadamente, sem prejuízo do funcionamento do órgão. Parágrafo 1º. É vedada a conversão de férias em abono pecuniário. Parágrafo 2º. É vedado que mais de um conselheiro tutelar
goze de férias em um mesmo mês do ano corrente. Artigo 21. Sendo o conselheiro eleito servidor público municipal, será-lhe facultado optar pela remuneração do cargo de conselheiro ou pelos vencimentos do seu cargo de servidor. Artigo 22. Em se tratando de servidor público estadual ou federal, o conselheiro eleito poderá: 1. Sendo cedido pela administração estadual ou federal para o conselho tutelar, sem ônus para a administração cedente. 2. Sendo cedido pela administração estadual ou federal para o conselho tutelar, com ônus para a administração cedente. 3. Não sendo cedido pela administração estadual ou federal para o conselho tutelar, receber a remuneração correspondente ao cargo de conselheiros titulares, desde que não se verifique a acumulação de vencimentos. Artigo 23. O pleito para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pelo CMDCA mediante edital publicado no órgão de publicação oficial do município. Parágrafo 1º. A escolha dos conselheiros titulares, norteada pelos princípios da publicidade plena e da igualdade entre os candidatos, ocorrerá através de sufrágio universal e direto por voto facultativo e secreto, se possível através de urnas eletrônicas a serem cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 2º. No caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas junto à Justiça Eleitoral, a votação ocorrerá com a utilização de urnas de lona, mediante o fornecimento das listas de eleitores cadastrados pelo TRE. Parágrafo 3º. Compete ao CMDCA garantir o acesso fácil aos locais de votação, de modo que sejam aqueles onde se processe habitualmente a eleição conduzida pela Justiça Eleitoral, podendo ainda, se for da vontade popular, demonstrada através de requerimento de pelo menos 300 eleitores, ampliar a votação para outros locais que não possuam sessões eleitorais. Parágrafo 4º. O voto será uninominal, sendo vedada a criação de chapas. Parágrafo 5º. Será criada uma comissão eleitoral por ato do presidente, que organizará todo o pleito e prestará assessoramento nos locais de votação por ocasião do pleito e apuração de votos. Artigo 24. O CMDCA oficiará ao Ministério Público para dar ciência do início do processo de escolha dos representantes do Conselho, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 8.069 de 90. Artigo 25. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, iniciando-se tal disposição no primeiro domingo de outubro de 2015. Artigo 26. Para a renovação do Conselho Tutelar, a publicação do edital deverá ocorrer com pelo menos 120 dias de antecedência do término do primeiro mandato e assim sucessivamente. Artigo 27. A propagandas em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela legislação municipal de posturas em vigor e garantirá a utilização de todos os candidatos em igualdade de condições. Artigo 28. As células de votação serão confeccionadas pelo município mediante modelo aprovado pelo CMDCA, contendo o nome e o número dos candidatos. Artigo 29. As escolas públicas e particulares, entidades assistenciais, igrejas e organizações da sociedade civil poderão apresentar os candidatos a conselheiros tutelares, desde que haja convite por escrito a todos os candidatos, assegurando assim a igualdade de condições para ocuparem o cargo. Artigo 30. O processo de escolha de membros do Conselho Tutelar será composto das seguintes etapas: 1. Inscrição dos candidatos. 2. Exame de aferição do conhecimento específico da Lei 8.069 de 90, da Lei 956 de 2012 e da Lei Municipal de Criação do Conselho do Tutelar, noções básicas de informática e avaliações psicológicas. 3. Período de campanha. 4. Votação e apuração. 5. Diplomação dos eleitos e seus suplentes. 6. Posse dos eleitos. Parágrafo único. As avaliações acima citadas serão feitas por profissionais contratados, conforme deliberação do CMDCA. Artigo 31. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. 1.
reconhecida idoneidade moral comprovada através da entrega do certificado da certidão negativa de feitos criminais e cíveis emitida pelo cartório distribuidor da comarca. 2. Ter idade superior a 21 anos na data da inscrição e comprovar a conclusão do ensino médio por meio de diploma emitido pelo estabelecimento de ensino. 3. Residir no município de Armação dos Búzios. 4. Comprovar mediante apresentação de contrato de trabalho, anotação na carteira de trabalho e previdência social ou através de certidão firmada pelo presidente ou representante legal da entidade devidamente inscrita no CMDCA. 5. Está no gozo de seus direitos políticos mediante comprovação de certidão emitida pelo cartório eleitoral. 6. Não integrar o corpo diretivo de qualquer organização governamental ou não governamental. 7. Submeter-se a uma aferição composta por 20 questões objetivas de conhecimento sobre a Lei Federal 8.069 de 90. Parágrafo único. Os artigos 30 e 31 desta lei são de caráter eliminatório. Artigo 32. A inscrição das candidaturas será realizada perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mediante requerimento do próprio e com cópias reprográficas dos seguintes documentos: 1. Cédula de identidade. 2. Cadastro de pessoa física no Ministério da Fazenda. 3. Título de eleitor com comprovação de quitação eleitoral. 4. Comprovante de residência no município. 6. Comprovante de atuação profissional na área infanto-juvenil. 6. Certidão negativa de feitos cíveis e criminais, nos termos do inciso 1º do artigo 31 desta lei. Artigo 33. O conselheiro municipal deverá se desincompatibilizar daquele cargo nos 10 dias subsequentes à publicação do edital de convocação para o processo de escolha. Artigo 34. Encerradas as inscrições, será aberto prazo de 5 dias a contar da data de sua publicação no edital no órgão oficial do município para impugnação no legítimo interessado. Parágrafo 1º. Ocorrendo qualquer impugnação, o candidato será convocado para apresentar defesa em idêntico prazo. 2º. Decorrido tais prazos, será oficiado ao Ministério Público em cumprimento ao disposto no artigo 139 da Lei 8.069 de 90. 3. Havendo impugnação do Ministério Público, o candidato terá prazo de 5 dias para apresentar a defesa. 4. Todas as intimações e convocações previstas neste artigo, salvo o do órgão do Ministério Público, serão feitas mediante publicações em edital no órgão oficial do município. 5. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o CMDCA publicará edital no órgão oficial do município com relação final dos candidatos habilitados, que se submeterão aos critérios do artigo 30 e 31 desta lei. Artigo 35. Integrará o processo de escolha dos conselheiros tutelares uma prova de aferição de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente de caráter eliminatório, a ser elaborado sob orientação, colaboração e fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. Considerar-se-á aprovado na prova de aferição de conhecimentos específicos o candidato que obtiver 70% de acerto na questão da prova. Parágrafo 2º. Antecederá a prova uma sessão de estudo dirigido acerca das normas do ECA que serão objeto de exame e aferição. 3º. O não comparecimento ao exame exclui o candidato do processo de eleição do Conselho. Artigo 36. A eleição será por voto direto e secreto dos eleitores com título eleitoral do município e documento de identificação com foto. Artigo 37. Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente à contagem dos votos e sua apuração sob responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Artigo 38. No local da votação, o CMDCA indicará uma mesa receptora composta por um presidente e 2 mesários, bem como dos respectivos suplentes. Parágrafo 1º. Não poderão ser nomeados presidente e mesários. A linha A. Os candidatos e seus cônjuges ou companheiras, bem como seus parentes, ainda que por afinidade até o 4º grau de parentesco. A linha B.
As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho do cargo de confiança dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 2º. Constará no boletim da votação a ser elaborado pelo CMDCA a identidade completa dos presidentes e mesários. Artigo 39. A apuração nos votos será feita logo após o encerramento da votação, em local de fácil acesso e instalações apropriadas. Artigo 40. Os candidatos poderão apresentar impugnações à medida que os votos forem sendo apurados, cabendo decisão à própria mesa apuradora, facultada a manifestação do Ministério Público ou ao presidente da comissão eleitoral. Artigo 41. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos ou impugnações, o CMDCA proclamará o resultado e providenciará a publicação no órgão de publicação oficial do município, com o total de votos sufragados a cada candidato. Parágrafo 1º. Os 5 candidatos com maior votação serão considerados eleitos e os que obtiverem votação referente à 6ª e 10ª colocações serão considerados suplentes. Parágrafo 2º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso. Persistindo o empate, será considerado eleito o que tiver obtido maior nota na aferição do conhecimento sobre a Lei Federal 8.069 de 1990. Artigo 42. Os conselheiros tutelares e seus suplentes serão diplomados pelo CMDCA no máximo em até 30 dias que anteceder a data da posse, sendo lavrada a ata do fato que será remetida ao chefe do Poder Executivo para que proceda a nomeação dos mesmos e a respectiva posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao que houver a eleição, providenciando assim a publicação no BO, Boletim Oficial do Município. Parágrafo 1º. Para investidura no cargo de conselheiro tutelar, será indispensável a apresentação de sua declaração de bens do departamento pessoal e, quando for o caso, apresentar ao CMDCA documento comprobatório de sua desincompatibilização com qualquer entidade governamental ou não governamental. Parágrafo 2º. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de votos, e assim sucessivamente. Artigo 43. O servidor público concursado escolhido para o cargo de conselheiro tutelar exercerá suas atividades exclusivamente na função para a qual foi escolhido, optando entre a remuneração de sua função ou a destinada ao conselho tutelar, ficando-lhe garantido o retorno ao cargo ou função que exercia assim que finde o seu mandato. Artigo 44. A vacância do cargo de conselheiro tutelar ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1º, falecimento. 2º, renúncia. 3º, perda de mandato. 4º, posse em outro cargo inacumulável. 5º, fixação de residência em outro município. 6º, transferência de título de eleitor para outro município. Parágrafo único. No caso de vacância prevista no caput deste artigo, o CMDCA convocará o primeiro suplente subsequente, mais votado em pleito anterior. Artigo 45. A perda de mandato poderá ser aplicada pelo CMDCA ao Conselho Tutelar nos seguintes casos. 1. Exercer quaisquer atividades que estejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário do trabalho. 2. Não cumprimento da carga horária, bem como dos plantões. 3. Ausência injustificada durante o horário de expediente do Conselho Tutelar. 4. Faltas injustificadas. 5. Aplicar de medida de proteção sem anuência do colegiado. 6. Proceder de forma negligente. 7. Opor resistência injustificada ao andamento do serviço. 8. Recusar fé a documento público. 9. Fazer propaganda político-partidária no exercício de suas funções. 10. Quebrar sigilo dos casos a eles submetidos. 11. Acometer a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. 12. Exceder-se no exercício de sua função de modo a exorbitar de sua competência, abusando de autoridade que lhe foi conferida. 13. For condenado civil ou criminalmente em sentença irrecorrível e com trânsito em julgado. 14. Valer-se da função para proveito pessoal ou para outrem,
bem como se utilizar da estrutura do Conselho Municipal para angariar votos em processo de escolha eleitoral. 15. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Artigo 46. Sempre que o CMDCA der início ao procedimento administrativo de distribuição de mandato do Conselho Tutelar, este será oficialmente notificado, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo das ações judiciais pertinentes. Artigo 47. São penalidades disciplinares aplicáveis aos membros do Conselho Tutelar: 1. Advertência. 2. Suspensão não remunerada por até 30 dias. E 3. Perda de mandato. Artigo 48. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a sociedade, ao serviço público e também à causa infanto-juvenil. Parágrafo 1º. A advertência será aplicada por escrito nos casos da violação de proibição constante no inciso 1 ao 15 do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. A suspensão não remunerada por até 30 dias será aplicada nos casos de violação de proibição constante nos incisos 10 a 15 do artigo 45 desta lei, bem como nas hipóteses de reincidência das faltas punidas por advertência. Artigo 49. Perderá o mandato o conselheiro tutelar que, inciso 1º, for condenado por sentença transitada em julgado por crime ou contravenção penal ou por improbidade administrativa. 2. Tiver decretada pela Justiça Eleitoral a suspensão ou perda dos direitos políticos. 3. Ficar constatado o uso de má-fé na apresentação de documentos para inscrição ao processo de escolha dos conselheiros titulares. E 4. Deixar de residir no município ou transferir seu título eleitoral para outra cidade. Artigo 50. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser previstas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Artigo 51. Os casos omissos referentes à administração, rotina e funcionamento do Conselho Tutelar serão sanados por meio de regimento interno que deverá ser elaborado no prazo de 30 dias contado da data da publicação desta lei. Artigo 52. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária vigente. Artigo 53. Ficam revogadas as leis 276 de 2001 e 968 de 2012. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei de número 10 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Não havendo quem queira encaminhar, encaminho o projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Joyce, assume aqui para mim. O que você fez aí? É o que você viu? Ok, onde você parou? Solicito ao primeiro secretário que faça, por gentileza, a leitura do projeto de lei de número 11 de 2014. Irmã, me abandonou. Prefeitura de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito. Dia 31 de março de 2014. Ofício GAP 126, 2014. Senhor Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa egrécia Casa Legislativa a mensagem número 11, 2014, e respectivo projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e das outras providências. Vale-me dar a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos e elevados de consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os, sirvam desta mensagem para submeter à elevada apreciação desta egrécia Casa Legislativa o incluso do projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e das outras providências.
A cidade de Armação dos Búzios, assim como toda a região dos lagos, vem sofrendo os reflexos gerados pela política de segurança pública exercida pelo Estado do Rio de Janeiro, na capital metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, é imprescindível que o poder público, em parceria com a sociedade civil, esteja fornecendo elementos às autoridades competentes para a segurança pública com o fito de controlar com eficiência os índices de criminalidade. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, certo de que essa Casa Legislativa entenderá a importância da efetivação desta lei. Aproveito o ensejo para renovar nossos protestos e estimas consideração. Anteciosamente, André Granado, prefeito. Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública, órgão normativo de deliberação coletiva com representação paritária do poder público e da sociedade civil. Terá por objetivo definir, acompanhar, fiscalizar e avaliar políticas, ações, projetos e as propostas que tenham por fim assegurar melhores condições de segurança à população do município. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Segurança terá a seguinte composição. Primeiro, presidente indicado pelo prefeito. Segundo, um vice-presidente que deverá ser indicado pelo Conselho. Terceiro, um representante da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Quarto, um representante da Secretaria Municipal de Turismo. Quinto, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção RJ. Quinto, 5 representantes da sociedade civil. Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil serão indicados por um Fórum Municipal de Segurança que deverá ser realizado pelo Poder Executivo no prazo de até 90 dias para a publicação dessa lei. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública no prazo de até 30 dias da publicação desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial nas leis de número 306, de 13 de março de 2012 e 390, de 21 de agosto de 2013. Armação dos Búzios. André Granado Nogueira, prefeito. Vai embora. Feita a leitura, senhor presidente. Em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 27 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Costa. Não tem dela, não. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 27 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Armação dos Búzios, a vereadora que esta subscreve, atendendo a tudo mais o que determina o interesse público, indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando a reforma geral no banheiro público da Praça Santos Dumont, bem como os uniformes, luvas e botas adequadas para os funcionários que ali trabalham. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, é inaceitável uma cidade turística como Armação dos Búzios manter um banheiro público nas condições que se encontra. Diante deste evento de grande magnitude, a cidade irá receber vários turistas brasileiros e estrangeiros
e, consequentemente, o banheiro público será muito utilizado. Diante do exposto, essa indicação é importante não só para a reforma geral do banheiro público, mas também que seja mantida a sua necessária manutenção para que possamos dar uma condição de uso para os turistas e os moradores da nossa cidade. Como base na apresentada, rogo aos nobres edis a aprovação da presente matéria. Sala de Sessões, 15 de abril de 2014, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Discutir a indicação? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 28 de 2014, por gentileza. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação de número 28 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente a excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de casas populares no bairro da Baía Formosa. Justificativa. A Constituição dá a todos o direito à moradia, conforme disposto no artigo 6º, mas o que se percebe é que a maioria das cidades apresenta problemas com a questão habitacional. É um sonho pessoal e a aspiração de toda a família de ter a casa própria merece a atenção do poder público. Sabemos do interesse de Vossa Excelência em conseguir o convênio para a construção de novas casas populares e, por isso, solicitamos que possa dar uma atenção maior aos nossos munícipes em tela, para que possa dar uma melhor qualidade de vida a todos. Certo que os egressos pares compartilham do ideal, que proporciona aos munícipes uma melhor qualidade de vida, é que rogo pela aprovação desta matéria em espírito. Sala de Sessões, 15 de abril de 2014, vereador autor Lohan Gomes da Silveira. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação por unanimidade. Bom, senhores, por não constar registro para o uso da tribuna e por não termos mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, franqueio a palavra aos vereadores que não fizeram uso, então. Está franqueada a palavra. Bom, não havendo quem queira utilizá-la, nós encerramos a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.